A produção em larga escala de fontes de energia renováveis, como energia solar, eólica, hidráulica e biomassa, é tratada na maioria das vezes como uma resposta positiva às mudanças climáticas. Mas é preciso também analisar os efeitos sociais e ambientais da intensa expansão dessas fontes e dos consequentes conflitos pelo acesso à terra, água, alimentos e trabalho. Olá! O Conexões de hoje trata da produção de fontes renováveis de energia. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com dois professores. O professor Brian Garvey, que é da Escócia e que está aqui para participar de um workshop sobre o tema. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Obrigado a você. E também com o professor Marcelo Mendonça, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, obrigado. Para a gente começar, e para quem não entende muito dessa temática, professor Marcelo, queria que o senhor começasse. O que são fontes de energia renováveis? Pois bem, a gente, no conjunto da produção energética, grande parte da energia consumida no mundo é oriunda de combustíveis fósseis, petróleo e derivados, petróleo, carvão e derivados. Essa energia tem impactos extremamente negativos para todo o planeta. Haja visto, por exemplo, todas as mudanças climáticas, e, enfim, isso está diretamente associado ao uso descontrolado, ao uso desmedido das energias chamadas não renováveis, que são as energias fósseis. As energias renováveis, então, são as energias chamadas limpas, oriundas do vento, energia eólica, do sol, energia solar, biomassa, que pode ser casca de arroz, bagaço da cana, e madeira, e etc. E principalmente energia oriunda da água, que são as hidroelétricas. No que tange a energia da água, no Brasil, o conceito é de que é também uma energia renovável, uma energia limpa. Todavia, esse conceito está em discussão na medida em que boa parte das grandes hidroelétricas construídas no Brasil, elas geraram uma enormidade de problemas ambientais e também problemas sociais. Como problemas ambientais, nós temos o afogamento de nascentes, de matas ciliares, grandes extensões de terras que antes eram agricultáveis, não é? E precisamente a expulsão de milhares de famílias camponesas e similares que viviam nessas terras, que viviam nesses territórios e que tiveram as suas vidas completamente modificadas a partir da construção das hidroelétricas. Então, resumindo, nós temos uma compreensão de que as energias renováveis são aquelas energias chamadas limpas e que são produzidas e renovadas permanentemente, seja a partir do vento, do sol, da biomassa e da água. Claro, considerando essa ressalva que nós estamos fazendo em relação ao uso da água. Professor Brian? Quer complementar? Como que é a produção dessa energia em escala mundial? O incentivo também a essa produção? Para nós, esse assunto é muito importante e interessante. Eu moro na Escócia, é um país que é uma grande fonte de energia de forma de gás natural, talvez a maior na Europa Ocidental. Por muitas décadas, a economia da Escócia e Reino Unido é baseado nessas fontes de energias fósseis, hidrocarbons, de petróleo, gás natural do Mar do Norte. Então, tem algumas preocupações ambientais e também econômicas por os estados ou os governos na Europa. Claro, porque tem algumas novas aspirações para reduzir o carbono, como ligado com os fuels fósseis, com petróleo, com gás naturais. E também elas têm limite que as fontes de energia que elas têm com essa forma tradicional. Está interessante para nós porque as grandes empresas também eu acredito, elas não têm uma grande preocupação ambiental,
mas elas têm a grande estratégia para explorar novas formas de recursos. Por exemplo, na Escócia, o custo para tirar o gás do mar agora é muito alto. O mesmo anos que a grande empresa, como Shell, por exemplo, acho que o líder mundial na energia, de forma de petróleo, hidrocarbon, está cortando muitos os empregos lá na Escócia, mas não por causa de uma preocupação ambiental, porque elas estão explorando novas formas de energia, de petróleo nas outras partes do mundo, mas também elas estão explorando novas formas de energia, como o nome renováveis, como biomassa, por exemplo. Quando nós percebemos que essas multinacionais têm as novas estratégias, bem ligado dos governos da Escócia e Reino Unido, por exemplo, e também ligado para as novas políticas na escala nacional e também na escala da União Europeia, para as novas fontes de energia, está claro que elas estão procurando novos territórios para gerar novas formas de energia, enfim, para manutenção dos lucros. Ok? Meu interesse começa com isso, porque essas grandes empresas, elas vão para as outras partes do mundo. Esse legado das estratégias de governos e também a estratégia na escala da União Europeia. Depois, as políticas de Kyoto, Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto, por exemplo, os países da União Europeia, elas têm a responsabilidade para reduzir o volume de carbono, elas estão pensando sobre novas formas de energia, ok? Mas é bem claro que a Europa, por exemplo, não tem terra suficiente, não tem fotossíntese suficiente para muitos desses novos tipos de energia, ok? Tem várias formas de energia que Marcelo explicou, eólica, solar. Mas eu acho que nessa relação com o Brasil, a importância desse workshop, dessa pesquisa, é porque uma fonte das novas energias como biomassa é uma grande fonte de energia nova que agora é transportada até a Escócia e Reino Unido, por exemplo. Em 2009, quando eu comecei essa pesquisa, acho que 80% de etanol usado, consumido no Reino Unido foram do Brasil, ok? Mas também tem no discurso, no nível político também, no discurso das grandes empresas de energia, no mercado esse é um tipo de energia sustentável e limpo. Nossas pesquisas começaram para descobrir quais são esses impactos sociais, ambientais, porque essas são as fontes de energia preferidas como as grandes empresas. Nosso tempo está quase terminando, vou encerrar esse bloco por aqui e a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa a respeito das energias renováveis. Não saia daí, o Conexões volta rapidinho. Voltamos com Conexões de hoje, que está debatendo a produção de fontes renováveis de energia com o professor da Escócia, Brian Garvey, e também com Marcelo Mendonça, que é professor aqui do IESA da UFG. Bom, professor Marcelo, se fala muito da urgência da substituição dos combustíveis fósseis, da energia fóssil, por uma energia renovável. Existe mesmo essa necessidade tão urgente? E quais são os impactos positivos do investimento em tecnologias nessas áreas para a criação dessas fontes renováveis? É fundamental. Nós acreditamos que a sustentabilidade ela passa necessariamente pela substituição do modelo energético. E a gente sabe que essa transição ela é paulatina, ela é gradativa, mas não só, porque é necessário pensar que, ainda que tivéssemos
a predominância de energia solar no Brasil, ou de energia eólica, que são energias consideradas limpas, se essas energias estiverem controladas por 2 ou 3 empresas, elas também continuam sendo um problema. Então o que nós estamos colocando é que é preciso pensar não apenas o processo de produção da energia, mas o processo de apropriação dessa energia. Essa energia está sendo produzida para quem? Nós sabemos que no Brasil hoje, apenas 25% da energia produzida no país é consumida de forma residencial. A maior parte da energia ela é para a indústria pesada. E essa indústria pesada, quase sempre de eletrointensivos, a indústria do alumínio, por exemplo, a indústria do aço, de ferro-ligas e etc., essas indústrias são, em sua maioria, indústrias que vêm de países centrais, de países com nível de industrialização muito maior, e que se deslocam para o Brasil ou para áreas da América Latina com o único intuito de conseguir energia barata, energia inclusive subsidiada pelo Estado brasileiro. Se você observar a própria construção das hidroelétricas, que é considerada, como eu disse anteriormente, energia limpa, embora nós temos algumas ressalvas por conta dos efeitos negativos que ela gera, seja do ponto de vista da expropriação das famílias, seja do ponto de vista do ambiente. Exemplos clássicos aí no Brasil, Tucuruí, no Rio Tocantins, Baubina, na região amazônica, e aqui mesmo no estado de Goiás. Boa parte do Rio Tocantins, ele já está completamente compartimentado em lagos, e essa, seja Canabrava, Serra da Mesa, Peixe Angical, São Salvador, várias hidrelétricas que foram construídas no Rio Tocantins, e em sua maioria geraram impactos muito negativos para as populações locais, para as populações tradicionais, para os ribeirinhos, para os garimpeiros, etc. Decorrente disso, é que surge inclusive o movimento dos atingidos por barragens, que no Brasil tem uma expressão muito significativa, não é? Todavia, nós entendemos que boa parte, por exemplo, em torno de 70% da energia produzida no Brasil, ela é oriunda da água, da hidroeletricidade. Nós ainda temos um processo muito pequeno do sistema de biomassa, inclusive como proposta desse workshop que nós realizamos. Nós temos clareza de que é necessário intensificar o uso dos resíduos da cana, porque já que ocorreu a expansão da cana através dos monocultivos canavieiros, é necessário que possa aproveitar, através do sistema de cogeração, a energia produzida, oriunda a partir do bagaço da cana. E aí há uma questão. Não há subsídios, não há investimentos e não há tecnologias disponíveis para o aproveitamento correto dessa energia. Isso nos indica que há um grande grupo de empresários transnacionais associados com representantes desses empresários e com a própria parte do empresariado brasileiro e com o Estado brasileiro que não tem interesse nessa mudança do modelo energético. Essa é uma questão complexa, porque o que está em jogo para a grande maioria desses complexos agroindustriais, financeiros, globalizados, é, na verdade, transformar a água numa mercadoria. E é isso que é feito. Quando você faz um barramento, constrói uma hidrelétrica e começa a produzir energia para ser comercializada. É óbvio que a água, e tem que fazer um debate, a natureza da água. A água é um bem público. Todavia, ao ser apropriada e transformada em mercadoria, ela deixa de ser um bem público e passa a ser privatizada conforme interesses, seja de grandes irrigantes, seja de grandes transnacionais do setor hidroenergético e etc. Então isso nos preocupa sobremaneira, à medida em que é preciso que, as nossas pesquisas têm mostrado isso, as populações atingidas, seja pelos impactos da cana-de-açúcar, seja pelas hidroelétricas, mas também atingidas pelos parques eólicos, que embora sejam energia limpa, também tem impactos negativos. O que a gente está colocando é que a opção de crescimento e desenvolvimento econômico no país precisa ser repensada. A opção feita, diríamos assim, ela não condiz com a realidade da maioria da população brasileira. Na verdade, essa opção, historicamente falando, ela tem um fundamento que é atender fortemente os interesses desses grandes complexos agroindustriais.
Professor Brian, o que você pode contribuir também com essa questão dos impactos negativos que o professor já colocou e como fazer essa ponte entre a Europa e a América Latina, entre a Escócia e o Brasil, em relação à produção e também à melhoria de condição aí dessa produção de fontes renováveis? Então, na Escócia, por exemplo, tem um grande potencial para as novas fontes de energia, grande potencial. Porque tem muito vento, tem muita chuva, Marcelo já passou por isso. O costo, o beira do mar da Escócia é muito longe também. Tem muitas montanhas de elevação. Para a energia eólica, por exemplo, você precisa elevation, as montanhas. Também por hidro. Tem grande potencialidade desenvolvido agora, como o mar, o potencial de energia das ondas, por exemplo. Mas essas novas áreas onde nós temos muito potencial na Escócia é as mesmas áreas onde vocês têm as comunidades tradicionais, os camponeses da Escócia, chamados crofters, tem as comunidades das ilhas, que a maior parte mora com as condições precárias. Elas moram nesses lugares. Então, nós temos o grande potencial para construir os projetos juntos com eles, para resolver alguns problemas do meio ambiente, alguns problemas local de desenvolvimento, oportunidades para os jovens dessas comunidades. Enfim, mas eu concordo com Marcelo. Por isso, para acontecer, nós precisamos um novo modelo de desenvolvimento dessas formas de energia. Porque senão, por exemplo, já tem grandes parques de energia eólica, já tem vários projetos de hidroenergia, mas os povos que moram nesses lugares ao lado dos parques eólicos, ao lado das fontes de hidroenergia, eles pagam mais dinheiro por eletricidade de outras partes do Reino Unido. Essa é uma injustiça. Então, nós podemos reduzir o uso de carbono, mas não conseguir para melhorar as vidas das pessoas que moram lá. Grande parte desse workshop é como nossas pesquisas desenvolvidas juntos com os brasileiros e escoceses que têm alguns desafios similares, pode apoiar e trabalhar com o conhecimento que as comunidades têm sobre o meio ambiente, também os tipos de vidas que elas têm, os valores sociais que elas têm, para construir um novo modelo social, ambiental, econômico, para elas para conseguir para ficar lá, e representar uma nova esperança para o país. Bom, a gente vai para mais um intervalo e volta para finalizar essa conversa a respeito de fontes de energia renováveis. A gente volta rapidinho. Esse é o último bloco do programa de hoje, que está debatendo a produção de fontes renováveis de energia. Nós estamos conversando com o professor Brian Garvey, que é da Escócia e que veio ao Brasil para debater esse tema num workshop, e também com o professor Marcelo Mendonça, que é do IESA da UFG. Professor Marcelo, queria que o senhor falasse mais pontualmente de Goiás. Como é que é a produção dessas energias em Goiás e também esses impactos sobre a população, tanto de pequenos agricultores, a população que luta também pelo direito à terra? Nós tivemos um crescimento muito significativo do cultivo de cana nos últimos 10 anos. Não fosse a crise de 2008, que de fato a crise do capital, que assolou boa parte do mundo, inclusive aqui, nós estaríamos com aproximadamente 100 grandes complexos sucroenergéticos, popularmente conhecido como usinas, né? Atualmente estamos com 40, o que é bastante significativo. O que aconteceu efetivamente nesses últimos 10 anos? A expansão da cana-de-açúcar, empurrada principalmente buscando terras férteis
buscando disponibilidade de água, né, e logística, ou seja, rodovias, transportes intermodais, tudo aquilo que a parte centro-sul de Goiás tem e em boa quantidade. Então esse processo se intensificou nos últimos 10 anos, nós chegamos a 1 milhão de hectares cultivados com cana, isso é bastante significativo para Goiás, e boa parte dessa cana, a cana-de-açúcar, ela foi, principalmente a região do Mato Grosso goiano, centro-sul goiano, está concentrado nessas regiões, regiões extremamente férteis, e a cana-de-açúcar foi paulatinamente substituindo áreas que antes produziam alimentos. Isso, obviamente, gerou impactos sobremaneira, principalmente para os camponeses, para os pequenos agricultores dessas regiões. Um fato bastante expressivo é o que aconteceu, por exemplo, no município de Quirinópolis. Um município com cerca de 25, 30 mil habitantes e que tinha o cultivo da cana como duas funções básicas. Primeiro, manutenção do gado, produção de alimento para o próprio gado, principalmente o gado leiteiro, e a produção de cachaças nos alambiques. Em menos de 10 anos, chega-se a mais de 150 mil hectares. Se você tinha 2, 3 mil hectares cultivados com cana, em 5, 6 anos isso chega a 100, 120 mil hectares cultivados com cana. Então isso é uma mudança, não é só uma mudança na paisagem, mas é uma mudança nas relações de produção, nas relações de trabalho. E aí você tem também impactos na área urbana, porque você tem uma grande quantidade de imigrantes que vêm de outras partes do país para trabalhar na cana, né? E isso tem aspectos positivos, porque dinamiza a economia local, mas também tem aspectos negativos, desde as condições a que esses trabalhadores são submetidas. Muitas dessas condições assemelham-se à escravidão e chega a ser trabalho escravo, não é? Até mesmo os impactos que isso gera na área urbana, na área de saúde, na área de educação, porque trazem famílias ou constituem famílias nessas localidades. Afora os impactos ambientais, como nós já mencionamos, né? O ciclo da cana é um ciclo longo. Normalmente os camponeses que arrendam suas terras por 3 ciclos, isso é aproximadamente 18 anos. Então muitas vezes os camponeses sequer sabem que estão arrendando suas terras por 18 anos. E quando você transforma uma unidade camponesa de policultivo, onde os camponeses têm ali o gado leiteiro, o gado de corte, pequena quantidade, as suas lavouras e etc., e você transforma isso num grande canavial, dificilmente você consegue converter essa propriedade novamente numa propriedade para a produção de alimentos. Então esse é um efeito que nós estamos vivenciando hoje no estado de Goiás. Afora também as diferenças salariais. O mesmo grupo empresarial que está sediado em São Paulo, que migra para o estado de Goiás, ela paga 3 vezes menos o mesmo trabalhador. Então, suponhamos, um trabalhador da cana, do setor canavieiro, no estado de São Paulo ganha R$3.000. Em Goiás se paga R$1.000. Não é? Então, há uma superexploração da mão de obra, do trabalho, não é? E isso, obviamente, para muitos de nós, é confundido, está trazendo desenvolvimento, está trazendo progresso, isso é extremamente positivo para nós. Há que ter cuidado com isso. Não é? Qual o custo social, qual o custo ambiental dessas ações? Não é? Então são preocupações que nós como pesquisadores temos, porque as nossas pesquisas têm revelado isso, têm mostrado o adoecimento, não é? Tem mostrado o intenso uso de venenos nas lavouras, e não só na cana, mas na soja, nos monocultivos como um todo, tem mostrado a degradação ambiental com a destruição das nascentes, com a destruição das matas ciliares, e tem mostrado fundamentalmente que a questão da escassez hídrica, tão alardeada nesses últimos tempos, está diretamente relacionada à forma de uso da terra e à forma de apropriação da água. Bom, professor, para finalizar, como aí trabalhar com esses diferentes interesses das populações que estão próximas a essas áreas, os camponeses, as populações tradicionais e os interesses das grandes empresas também por essas fontes renováveis? Tem como conciliar esses interesses para um desenvolvimento mais sustentável? Não, eu não acredito não.
porque a lógica é completamente diferente. Eu acho que nós temos a responsabilidade para chamar a atenção das coisas que está já pesquisando, da Marcelo e os outros. Eu tenho a oportunidade para ir para Quirinópolis, sudeste de Goiás. É impressionante, porque não tem cana-de-açúcar 2006, e agora acho que 66% da terra disponível para agricultura é cana-de-açúcar. E não só isso, porque eu percebi que as grandes empresas, não só da energia, como Shell, BP, British Petroleum, Petrobras, mas também dos grãos, como Cargill, esses são os líderes mundial de energia, formas de energia, alimentos, grãos, bovinho, por exemplo. Entre 3 e 4 anos, todas elas chegaram na mesma região, em Goiás. Eu não acredito, até hoje, tem um outro território no mundo com uma mudança territorial bem profundo e rápido, como essa expansão especial. Eu não acredito, até agora eu não vi outros. Então, mesmo assim, quando eu falei como OET, por exemplo, em Genebra, elas têm uma programação para energia sustentável, acho que de 50 páginas. O Brasil chegou 87 vezes, porque elas têm essa indústria de cana-de-açúcar e etanol como resposta para o problema de hidrocarbonos e petróleo. Então, acho que nós precisamos chamar a atenção porque não pode resolver esse conflito entre as comunidades que precisa acesso da água, precisa acesso da terra, precisa acesso dos poder político, mas quando as grandes empresas chegaram, também no município também não tem muito poder. So, por exemplo, quando Cargill chegou em Quirinópolis, eles têm todos os documentos já assinados por explorar a água de graça e pode expandir não tem limite para a agricultura da cana-de-açúcar. So, então, nós temos responsabilidade para levar o voz das comunidades que estão impactadas, desapropriado, e trabalhar com elas por alternativas. Eu acho que esse workshop tenta resolver como nós podemos desenvolver não só as críticas da indústria, já feito, e já mostrou como esse negócio não é sustentável. Não tem os indicadores sociais e ambientais, não é. Mas como nós podemos desenvolver um outro modelo, juntos com as comunidades impactadas, por um novo modelo de energia que é mais sustentável socialmente, economicamente, obrigado, e para o meio ambiente. Tá certo, professor. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer. Muito obrigada pela presença, professor. Espero que, mais uma vez aqui no Brasil, tenha sido bem recebido, tenha gostado. Muito obrigado. Obrigada também, professor Marcelo. A gente espera poder contar com o senhor em outras oportunidades. Obrigado, estamos inteiramente à disposição. Certo, muito obrigada aos dois. Bom, e o programa de hoje chega ao fim. Continue acompanhando a nossa programação, tanto na TV quanto no site. No site você pode assistir a todos os episódios já produzidos pela TV UFG. Você também pode mandar as suas sugestões no e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima semana com mais um debate no Conexões. Até lá!